Então, do senhor para me pegar, né? Tá lá na página do podcast. Pai, Senhor, meus irmãos, boa noite a todos, tá? Que Deus venha abençoar cada um que aí está nos acompanhando, em nome de Jesus. Bom que a gente já sabe que o áudio tá bom, né, pastor? Vamos lá. Daqui a pouco nós vamos estar iniciando aí a nossa conversa nessa noite, tá? Nós vamos estar falando um pouco aí sobre teologia. Está aqui comigo hoje como nosso convidado, o pastor Tiago Domingo, e ele vai estar aí debulhando esse assunto para nós, né, pastor? Paz do Senhor a todos os nossos irmãos, nossos que estão na audiência. Quero louvar a Deus, pastor Levi, pelo carinho, pelo convite de estar aqui nessa noite, nesse podcast, e também agradecer ao Senhor por nos abrir o espaço para poder compartilhar um pouco do nosso projeto aí. É um prazer estar com o senhor, com os irmãos que vão nos assistir ainda. E eu creio que vai ser uma noite esclarecedora. Vamos falar um pouco sobre a importância da teologia na vida do cristão. Amém, pastor. É um assunto importante mesmo. E o senhor tem um gabarito aí que vai conseguir trazer uma luz para nós a respeito desse assunto. E vai despertar ainda mais esse desejo em cada um que está acompanhando, em conhecer mais teologia, estudar mais a palavra do Senhor de uma forma mais profunda, objetiva, né? Então, antes da gente iniciar a nossa conversa, primeiramente, mais uma vez eu agradeço a todos que estão aí. Peço para você que puder, compartilhe essa live para que mais pessoas sejam alcançadas. Convide um amigo, marque uma pessoa aí no comentário. E desde já eu quero estar agradecendo ao nosso patrocinador, o Instituto Teologia Renascer. Eu tenho falado bastante a respeito do Instituto Teologia Renascer, tenho postado alguns materiais dele e lembra que alguns podcasts lá atrás eu até comentei a respeito de alguns professores do Instituto. Um deles é o pastor Tiago, que aqui está. Tá? Então, você que tem o desejo, hoje você vai conhecer o pastor, vai entender, ele está com um projeto que vai agregar, vai acrescentar muito em cada vida, tá? Vai ser uma bênção. É uma bênção esse projeto que ele vai estar realizando. E se você desejar conhecer ainda mais o conteúdo que Deus tem acrescentado na vida do pastor Tiago, então entre em contato com o Instituto Teologia Renascer, ele é um dos professores, você vai poder ser... Hoje a gente fala muito em mentoria, né? O professor ele se tornou um mentor, né? Verdade. Então você vai ser mentoreado pelo pastor Tiago. Tá? Ele tem uma matéria da teologia, que ele é o professor, e você vai poder estar adquirindo um curso que vai agregar, e você vai poder também ter esse momento de poder sentar para poder ser ensinado por um professor que Deus tem levantado aí para fazer a diferença, tá? Então,
Após nós encerrarmos o nosso podcast, como de costume, eu libero na nossa página o link para você poder entrar em contato com o Instituto Teologia Renascer. Lembrando que lá você encontra a teologia nos 3 níveis dela, o básico, o médio e o bacharel livre. Tá? E você também encontra alguns cursos ministeriais. Tem juiz de paz, tem psicologia pastoral e alguns mais outros, tá? Você que é pastor, que você quer montar o seu corpo de obreiro, você está montando ele, ou você quer quer preparar um dia para ter um aperfeiçoamento com os obreiros, tem curso próprio para obreiro, tá? Então você entra em contato com eles, adquire lá e agregue na sua igreja que você pastoreia. Você vai trazer algo que vai levantar o nível dos seus obreiros, tá bom? Se o pastor ele pode fazer algo que vai transformar a vida do obreiro, ele oferecer conteúdo, conhecimento a esses, tá bom? Então, o Instituto Teologia Renascer, ele tem todos esses cursos, tem a grade completa da teologia, tem o site que você pode estar entrando na plataforma, as aulas são todas lá preparadas com diversos professores, e você pode estar tendo esse momento aí de crescimento no conforto do seu lar, certo? Então, entre em contato lá, você vai ser bem atendido, e quando você entrar em contato, diga que você ouviu aqui no podcast Semeadores, e aí eles vão fazer algo especial para você lá, tá bom? Que Deus abençoe você. Vamos entrar no nosso assunto, pastor? Como de costume, eu vou ler um versículo bíblico. Estou até meio tímido para ler o versículo perto do pastor. Estou até meio tremendo aqui, pastor. Para de graça. Estou até meio tremendo. Salmos de número 119, verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Pastor, os salmos que acabamos de ler, ele é bem claro para nós, né? Ele diz que a importância da palavra é como a luz, é como a lâmpada, né? Ela tem o poder de tirar a pessoa que está vivendo em trevas. Ela traz luz para esta pessoa, né? Ela clareia a vida dela. Ela tira todo tipo de treva. E nós entendemos que aonde há treva, há ausência de algo, né? Então, a palavra, ela completa a necessidade, né, que o homem tem. Completar, vamos dizer assim, que é até um termo um pouco baixo para a palavra, o tamanho e importância que ela é, né? Mas ela supre todas as necessidades que nós, seres humanos, tem na questão espiritual, emocional, psicológica, social. A palavra de Deus tem esse poder. E uma das coisas, pastor, que eu percebo que nós precisamos a cada dia mais é ter essa aptidão, é ter esse desejo de estudar a palavra do Senhor, né? E eu vejo que a teologia, ela é um caminho fundamental para quem deseja se conhecer mais, para quem quer entender as Escrituras, né? Muitos lê, mas não conseguem entender. Então, a palavra, com um professor, com a teologia, ela acaba trazendo essa clareza, né, para esta pessoa. Então, dentro disso, pastor, eu passo para o senhor a fala, perguntando para o senhor um pouco mais a respeito da teologia. Qual que é a função dela, o impacto que ela traz na vida daquele que vai estudar. Vamos lá. Vou aproveitar e fazer o merchan do Renascer aqui, né? Amém. Vou pegar um gancho aqui, mandar um abraço para o pastor Emerson, que é um amigo nosso, um companheiro. E aproveitando, enfatizando aqui o que o nosso pastor Levi disse, se você procura uma graduação teológica acessível, porque até o presente momento a Renascer tem todos os cursos EAD, então você estuda em casa. Então a dificuldade, a gente sabe que o trabalho às vezes limita pessoas de frequentar uma escola. O Renascer ele facilita isso, ele traz você na sua casa, no conforto do seu lar, você monta o seu tempo de estudo, você vai estudar em casa. E agora a gente está entrando com o projeto, com as videoaulas. Então você vai comprar o material, vem todos os livros para você estudar, e junto com os livros você pode também adquirir as explicações, as videoaulas, que é um novo lançamento, um projeto novo que nós estamos participando.
Inclusive, fui privilegiado e nós participamos lá de 4 matérias. Pentateuco, doutrinas do Velho Testamento, os Evangelhos e hermenêutica. Dessas 4 matérias eu sou professor no curso básico do Renascer. Então, você que está em casa, se você tiver interesse, como o pastor falou, no final vai estar o link aí. Olha, o material é extraordinário, muito bom mesmo. O material do Renascer é um conteúdo de grande edificação, conteúdo muito profundo e muito explicativo. Aliás, é um conteúdo quase autoexplicativo. Você consegue ler e já logo de início entender. Então, é um conteúdo que vale a pena e, com certeza, os alunos do Renascer que já se formaram vão entender o que eu estou dizendo, e você que vai aí depois aderir ao curso, você não vai se arrepender. Eu falo isso sem medo de errar. Agora vamos lá, as perguntas que o senhor fez. A primeira pergunta é a importância, o porquê se estudar teologia. A gente tem que primeiro, antes de falar um pouco sobre a teologia, desconstruir uma ideia. Qual é essa ideia? A ideia que durante muitos anos foi difundida, que se marginalizou a teologia. É uma interpretação errada da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, vai dizer assim, que a letra mata e o espírito vivifica. Sim. Através desse versículo, infelizmente, durante muitos anos, o estudo da teologia foi marginalizado. Por quê? Porque se alegava que a teologia esfriava o crente. Diz que o crente, o obreiro que estudava teologia, se tornava frio. Então, durante anos e anos, os ministros, os pregadores, os obreiros, os pastores, eles alegavam que ter o Espírito Santo já era suficiente. Então, não carecia, não era preciso estudar as Escrituras. Não era preciso examinar. Era só abrir e, através daquele momento ali, teria a revelação e assim se ministrava. Então, durante muitos anos, até houve proibições. Muitos ministérios, denominações, eles decretaram sanções, proibições. Não, aqui não pode estudar teologia. Então, essa marginalização, essa banalização da teologia, no decorrer dos anos, ela tem hoje sido refletida como? A gente vê hoje uma geração, infelizmente, de pregadores, de obreiros e até líderes que são totalmente despreparados acerca da palavra. Isso por quê? Porque se não se deu a devida importância ao conhecimento das Escrituras. Então, na verdade, qual é a importância real para a igreja de Cristo? Que os membros, que os adeptos, por que nós devemos conhecer a palavra? Tá. Um primeiro princípio se nós olharmos à luz da cultura judaica, o menino judeu, ele frequenta a escola judaica com 5 anos de idade. A partir dos 5 anos de idade, uma criança, um menino judaico, ele já é instruído acerca das Escrituras. É o primeiro ponto que nós temos que observar. Nós, como cristãos, principalmente nós, vamos tratar um âmbito mais eclesiástico. Pregadores, obreiros, líderes. Vamos dizer assim, nós pregamos o Evangelho. Qual é o conceito de pregar o Evangelho à luz da Bíblia? Quando Jesus disse para os discípulos assim, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A palavra pregar ali dá a ideia de dar testemunho. Ou seja, ide e dar testemunho acerca da salvação que vem por intermédio de Cristo. Agora eu te faço uma pergunta para o senhor, devolvendo outra pergunta. Como nós podemos dar testemunho acerca de algo que nós não conhecemos? Os discípulos vão dar testemunho de Cristo porque eles conviveram. O que eles iam falar ali, a partir daquele momento, eles iam falar como testemunha ocular. Porém, os anos passaram. Cristo passou, Cristo foi assunto aos céus. Os discípulos foram morrendo. E, a partir daí, ficou-se refém do quê? Dos manuscritos. Dos testemunhos que foram sendo escritos, do material que foi sendo elaborado, que chegou no Concílio de Nicéia a formar o cânon. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Tá, mas como a gente hoje, vamos trazer para os nossos dias, como nós podemos dar testemunho acerca de Cristo? Como nós podemos falar acerca do Evangelho se nós não o conhecemos? A própria Bíblia vai dizer assim para nós, examinai as Escrituras, porque dela testificam de mim. Então, para mim dar testemunho acerca de Deus, para que eu possa anunciar, para que eu possa, com qualidade, falar acerca do Evangelho, eu preciso conhecer as Escrituras. Então, a primeira prioridade que eu vejo hoje para a Igreja de Cristo, porque é tão importante o ensino teológico, para não haver espaço para difundição da mentira.
Porque dizia assim Albert Einstein, que aonde a verdade impera, a mentira não encontra espaço. Então, na verdade, a mentira só se difunde aonde não existe a verdade. Então, quem não conhece a verdade, ele se contenta com a mentira. Tem uma ausência, né? Que nem na questão das trevas. A ausência de luz. Isso aí, é mais ou menos, é isso aí, o senhor encaixou legal. Então, quer dizer que o estudo da teologia, na verdade, não é para formar teólogos. Esse título de teólogo, ele é o que menos importa. Na verdade, o que mais importa é a Igreja de Cristo, ela adquirir o conhecimento da verdade. Uma vez que a Igreja de Cristo, ela conhece, ela tem domínio sobre a verdade das Escrituras, a mentira ela não consegue espaço no nosso meio. Então, o falso evangelho perde força, uma vez que nós conhecemos a verdade. Agora, dentro de um contexto que a maioria das pessoas não tem sequer o domínio básico das Escrituras, a gente vê aí que, infelizmente, o falso evangelho está sendo difundido, pregado e ganhando espaço até muito mais do que o verdadeiro evangelho. Isso acontece porque não existe o domínio da verdade. É a famosa cultura da ignorância. Onde impera-se a cultura da ignorância, a verdade passa por de longe. Então, o primeiro ponto que eu entendo hoje ser essencial para o estudo da teologia para a igreja não é para se formar teólogos. Esse não é o intuito. Porque eu penso que a igreja não precisa de teólogos, mas sim de pessoas que conheçam a verdade. O próprio Cristo disse assim, eu sou a verdade. Então nós precisamos conhecer a Cristo na sua essência, conhecer a Deus na sua essência, conhecer o Espírito Santo na sua essência, saber que cada um deles atuam, quais são as propostas, quais são as denominações, e tudo isso nos agrega na nossa vida cotidiana de relacionamento com Cristo. Primeiro, maturidade, crescimento espiritual. Paulo disse, nós deixamos de ser meninos e passamos a ser adultos, através do quê? Do conhecimento da verdade. Então eu vejo hoje uma necessidade muito grande de nós, como igreja, se voltarmos até de forma urgente para o ensino da palavra. Nós precisamos, de forma urgente, trazer novamente para o seio da igreja essa prática do ensino da palavra. Agora eu volto a perguntar para o senhor, como é que eu posso ensinar a palavra se eu não a conheço? Sim. Então, daí a importância do estudo da teologia. Porque hoje a igreja, biblicamente falando, ela é tão anêmica? Porque nós temos muitos pregadores, mas nós temos poucos ensinadores. E aonde há escassez de ensino, há uma debilidade bíblica excomunal. Então, o problema maior a gente tem muita gente pregando. Isso é bom, não é ruim. Mas a gente tem poucas pessoas para ensinar. Sim. Porque o ensino requer dedicação. O ensino requer investimento. Você precisa investir o seu tempo, investir o teu recurso para pagar um curso de teologia, investir no teu ministério pessoal, para que você possa futuramente trazer testemunho e ensinar sobre as Escrituras. Então eu creio que hoje, de forma primária, o que nós temos de mais relevante é isso. É se voltar para a área do ensino da palavra, para que a gente possa ter esse domínio básico da verdade. Sim. Porque assim já não tem mais espaço para o engano. Pastor, até mesmo na questão dos pregadores, tudo, eu vejo que existe essa necessidade até dos tais focar no ensino da palavra, aprender, né? Porque a gente vê hoje, que não o pastor falou, tem uma remessa muito grande de pregador, mas tem uma remessa muito grande de pessoas que pregam a mesma mensagem se deixar um mês, porque falta... uma coisa normal, né? Falta esse tempo dele sentar para ele poder ler, e não poder só ler, mas esse tempo dele sentar e ele aprender, né? Por exemplo, a questão de culto de ensino, escola bíblica dominical, que é um momento que mais as Assembleias de Deus para preparar a igreja, os obreiros, né? No Sim. ensinamento da palavra. E nós vemos que, no contexto de Assembleia de Deus, os cultos menos frequentados são os dois. Porque é a questão do ensinar, né? Porque existe esse pensamento ainda que, pela palavra, você não se conhece Deus. O meio de você conhecer Deus é através dos mistérios. Aí,
monte, nada a ver, não sou contra Nada monte. contra isso. Isso. Eu estou falando assim, aquilo Na que é verdade, exagero. esses estereótipos, eles tanto se difundem pela falta do conhecimento. Essa mística do monte, porque até parece que Deus só está no monte, Deus só Isso. responde a oração do monte. Então, tudo isso vem de interpretações errôneas que foram difundidas durante os anos. E por que elas se perpetuam? Pela falta do conhecimento. Por que elas ganham tanta força no nosso meio? Pela falta do conhecimento. É errado orar no monte? Não. Só é errado criar uma mística que parece que no monte Deus ouve melhor. Sim. O que é errado é criar esse estigmatismo que parece que não. Deus só dá resposta se for para o monte. Né? E a verdade não é essa, entendeu? A oração, a raiz da oração, ela é interna, não é externa. Não é um lugar que muda a minha oração, mas é com a motivação que eu oro. Então, na verdade, não é onde eu estou que faz a minha oração, mas sim como eu oro. E isso a gente aprende com a palavra. Jesus disse para a mulher samaritana, né? Não tem outro caminho para conhecimento da verdade a não ser a palavra. O senhor falando sobre a questão dos pregadores, para a gente não parecer que nós estamos aqui atacando ninguém, não é isso. A minha preocupação com esse novo projeto que a gente está querendo lançar é a gente entender que nós estamos lidando com a noiva de Cristo. E nós temos uma grande responsabilidade, porque a nossa palavra, ela pode tanto dar vida, como pode ser venenosa e da morte. Sim. Então, que tipo de alimento nós, ministros, nós estamos oferecendo ao rebanho de Cristo? Qual é a qualidade do alimento? Como o senhor falou, o que me preocupa muito é mais um estereótipo que hoje está muito difundido no nosso meio, que o pregador tem que fazer virar. Isso é um perigo. Então, a mensagem, ela é elaborada, voltada para um tom egocêntrico. Por quê? Porque ela tem que agradar as pessoas, para que as pessoas reajam. Só que essa reação, ela é emotiva, não é uma reação do espírito, é uma reação pessoal, humana, porque a gente sabe que a palavra ela tem poder de gerar reação no homem. Sim. Né? Um exemplo, se você ouvir uma palavra, uma declaração de amor da tua esposa, você se emociona. Então a palavra ela gera isso em nós, ela tem poder de gerar. Não só a palavra de Deus, a palavra do homem ela tem poder de gerar emoções. Então o que acontece hoje, infelizmente, o teor das pregações ele vem voltado para isso. Tem que fazer a igreja virar. E enquanto nós devemos se preocupar, na verdade, em anunciar a vinda iminente de Cristo e a necessidade de arrependimento para herdar a vida eterna. Porque essa é a proposta do Evangelho. O Evangelho propõe o quê? Anunciar Cristo. Uma vez que a gente anuncia Cristo através da sua palavra, eu tomo conhecimento de quão pecador eu sou. E quando eu reconheço quão pecador eu sou, eu faço como aqueles irmãos de Atos fizeram. Quando Pedro termina o sermão, eles olham para o outro e falam assim, o que precisamos fazer para poder receber isso? É isso que tem que despertar em nós a pregação do Evangelho quando a gente ouve. Quando alguém termina de expor um sermão, eu tenho que estar olhando para mim e dizer assim, poxa, eu preciso disso daí. Eu preciso salvar minha alma, eu preciso me livrar da condenação eterna. Só que esse tipo de mensagem, infelizmente, agora eu vou falar da minha classe, que eu sou itinerante também, não dá agenda. E o problema é que, enquanto a gente, quanto pregadores, a gente ficar preocupado com a nossa agenda e não com a verdade da palavra, a gente vai, infelizmente, cavar um buraco que nós mesmos vamos cair no futuro. Então, meu pastor, o que eu me preocupo muito é a gente anunciar o Evangelho de Cristo e deixar que o Espírito Santo, pelo poder da palavra, faça o que tem que fazer. Mas a gente vê que a preocupação, infelizmente, tem que fazer virar, tem que descer a glória, tem que vir um avivamento, tá? Mas o que realmente é um avivamento? Isso daí eu sei, o senhor pregou aqui. Verdade. Então, que tipo que nós estamos... Esse conceito de avivamento que nós temos, ele é equivocado. Avivamento não é a gente pular, rodar, falar em línguas, não. Tudo isso a gente sabe que isso são ações do Espírito Santo no nosso meio. Falar em línguas, a profecia, a revelação, o batismo com o Espírito Santo, tudo isso, e a gente sabe que nós não estamos aqui falando, nós somos aqui, estamos sensacionistas falando com o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo continua agindo no meio da igreja e é lícito que ele haja. Mas por intermédio do quê? Porque se não tem fundamento, se não tem base, se não tem raiz na palavra de Deus, que avivamento que é esse? Sim. Que não muda o meu caráter, que não muda a minha vida, que eu fico 10 anos dentro da igreja, falando em línguas, pulando, rodando, mas a minha vida nunca muda.
É como eu digo para os irmãos, né? Não adianta a gente pular aqui dentro e cair lá fora. É bem isso. É porque o verdadeiro poder do evangelho, ele me faz andar em novidade de vida. É o que Paulo fala para Tito, Paulo escreve para Tito, para os irmãos da igreja de Creta. Paulo fala assim, ó, eles se converteram, mas eles não têm novidade de vida, eles andam ainda como andavam antigamente. Então, na verdade, não houve a genuína conversão. E Paulo vai dizer assim, exorta-os, orienta-os, não para punir, não para envergonhar, mas para que eles se fortaleçam na fé. Sim. Então, por que, pastor, a gente tem tanta gente hoje, infelizmente, o termo hoje no evangelho, tem muito aventureiro, tem muito charlatão, tem uma porção de gente que está no evangelho só por causa do dinheiro. Sim. Então, ele encontrou no evangelho um meio de sustento para não precisar trabalhar. E ele vem para falar o que as pessoas querem ouvir. Só que aí que entra a necessidade do conhecimento da verdade. Ele pode até falar, mas daí as pessoas receberem é outra questão. Porque quando o nosso público, quando a igreja de Cristo ela tem o conhecimento da verdade, dia após dia, esses caras vão ter menos espaço. Mas enquanto o nosso povo eles não conhecerem as escrituras, a gente vai, infelizmente, ter que conviver diariamente com esses aventureiros, essas pessoas que não têm compromisso nenhum. O senhor vem aqui, o senhor ensina a sua igreja, o senhor tem o culto de doutrina, o senhor coloca os irmãos dentro de uma doutrina bíblica, uma orientação, o senhor prega contra o pecado, sobre santidade, aí vem o cara e fala assim, não, vai te dar vitória. Não importa o jeito que você está, não, que Deus vai te dar. Essa questão do receba que é muito preocupante. Então, eu vou voltar a falar para o senhor, senão só vou ficar falando aqui, só vai ser um monólogo. Então, a nossa preocupação é essa. A gente, não acho que não é nem voltar, porque o evangelho verdadeiro não precisa você voltar para ele, porque quando você conhece ele de verdade, você não sai mais dele. Uhum. E a gente apresentar para a maioria que não conhece o evangelho verdadeiro. Eu costumo dizer que não existe, a gente tem que voltar para o evangelho, não, porque quem conhece o evangelho de verdade não sai mais dele. Então não precisa voltar para o evangelho, a gente precisa apresentar para uma multidão de gente que sequer conhece o evangelho de verdade. Você quer um exemplo? Vamos falar aqui entre nós. Se a gente pegar hoje, por exemplo, 10 membros de qualquer igreja nossa aqui da região, e perguntar assim para ele, me fala para mim o que é o plano de salvação. Eu garanto que ele não vai saber te responder. Ele nem sabe por que ele tem que ser salvo. Ele nem sabe por que ele aceitou a Cristo. Ele nem sabe por que eu preciso ser salvo. De onde tem essa necessidade? Ele não sabe. Porque vem de uma proposta, quando ele teve esse encontro, né? Vem daquela proposta assim, vem para Jesus que ele vai mudar a sua vida. Ele vai melhorar a sua finança, ele vai melhorar isso tudo terrenamente falando. Exatamente. E deixa de vir aquela proposta certeira do que é a salvação, do que você vai ser salvo, do que você vai ser, por onde que você não vai passar. Exatamente. Então corta esse caminho e oferece. Porque que não, pastor? Hoje em dia, quem que não quer viver bem? Todos queremos. Quem que não quer ter um carro? Eu estou em busca disso. Esse daí, enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos batalhar para sempre oferecer o melhor para nossa família. Agora, imagine, o senhor vem eu até compartilhei numa mensagem que Deus entregou para a gente passar para a igreja na Santa Ceia. Que a aprovação da mensagem que sai do altar, ela vai dar autoridade para quem estiver fazendo o pecado e continuar, porque ele vai entender, opa, por exemplo, o cara passou o dia inteiro encharcando caneco no bar. O cara passou o dia inteiro traindo a esposa. A irmã passou o dia inteiro fofocando, falando mal uma da outra. Sabe, os jovens. Nós passamos uma tarde inteira vivendo totalmente contrário àquilo que o Senhor quer para a nossa vida, né? E aí eu chego na igreja, totalmente carregado com meus erros. Quando eu sento na cadeira, eu sei dizer porque faz um tempinho que a gente está na Assembleia, né? E tinha pessoa que, quando eu era jovem, falava assim, eu nem vou no culto da Santa Ceia, porque senão Deus vai revelar o que eu estou fazendo de errado. Existia o temor. Isso. Hoje em dia já não tem mais, porque aí nós chega na igreja, senta, e a mensagem que vai sair é essa. Que Deus vai dar, Deus vai te entregar. Então, o que eu vou entender? Deus está aprovando a forma de vida que eu estou levando. Então, eu não preciso largar o pecado. Eu continuo com o pecado e continuo aqui na presença de Deus, sendo abençoado, e acabou. Exatamente.
é tão interessante isso, que um exemplo pode acontecer com isso aí. O ministro tá, o cara tá, vamos um exemplo, o pastor Adeildo Costa. Eu vou falar aqui porque ele tornou público, né? Isso que eu vou dizer aqui agora. Então, não é nenhum tipo de ataque. Ele tornou essa fala minha que ele tornou pública. Ele já estava há quase um ano pregando, caído. Ele ia pro hotel, ele se drogava, tomava uísque, se prostituía com garotas de programa e, mesmo assim, um ano já estava nessas práticas e continuando pregando. Mas o que acontece? Por quê? Porque, às vezes, chega lá, igual eu falo, a mensagem é bem elaborada, a mensagem é bem dissertada, a mensagem é bem eloquente. Então, ela gera o quê? Ela gera emoção nas pessoas. E quando isso acontece, o risco é muito grande de acontecer o quê? Deus entendeu meu pecado. Porque o sentimento que o cara tem é, Deus me usou a si mesmo. Mesmo eu estando no erro, Deus me usou. Então isso leva o cara a pensar o quê? Deus entendeu meu pecado. Deus entende que eu sou fraco. Aquela velha máscara que vão dizer que também é outro erro, é que a carne é fraca. Quando a gente olha o contexto ali, não tem nada a ver com o que a gente aplica. Ele está dizendo assim, o espírito está pronto e a carne é fraca. Então, ele está dizendo assim, tem um pronto e um fraco. Quem tem que sobressair? É o pronto. Então, na verdade, não é assim, eu entendo você pecar porque sua carne é fraca. Não, eu não te entendo, porque o espírito está pronto. Então, esse espírito pronto tem que vencer essa carne que é fraca. É isso que ele está querendo dizer. E muita gente pensa assim, não, mas Jesus me entende porque minha carne é fraca. Não é esse o contexto do texto, mas também a gente não vai entrar no mérito. E o senhor falando sobre essa questão do arrependimento, de quem é a culpa das pessoas estarem assim? Igual eu falei senhor novamente, infelizmente a maioria de nós pregadores, que temos essa preocupação de agradar o público, é muita coisa envolvida, é o status, é o aplauso, é a fama. Isso é um perigo. Eu li um livro que ele é muito bom, que chama O Aplauso que Mata. O que mata a maioria dos ministros não é a crítica, é o aplauso. Infelizmente, nós não estamos prontos para lidar com o aplauso. E em detrimento a isso, essa preocupação, se eu pregar isso, se eu falar isso, se eu anunciar isso, eu não vou ter mais convite, não vou ter mais agenda. Mas isso aqui é tão uma falta de conhecimento tamanha, porque se a gente olhar o ministério de João Batista, a gente percebe que João estava pregando no deserto da Judéia. João estava fora da cidade, estava lá no deserto pregando. Se você vai ler o texto, acho que Mateus e Marcos falam sobre isso, vai dizer assim, que as multidões convergiam de Jerusalém para o deserto para ouvir João. Só que vamos lá, qual era o teor da mensagem de João? Então quer dizer que quando a gente prega o evangelho verdadeiro, isso não afasta, isso atrai. João pregava um evangelho que ele lá para os fariseus, escribas que vieram para o batismo sem se arrepender, eles só vieram com aquela formalidade da liturgia, ou seja, vamos se batizar para dizer que nós estamos igual aos outros, mas não se arrepender. João fala o que para eles? Produzir frutos de arrependimento verdadeiro, porque vocês são raça de víbora. Esse era o teor da mensagem de João. E as multidões convergiam para o deserto para ouvir João pregar e ser batizado. Então, o que a gente tem que desconstruir? Essa ideia que o verdadeiro evangelho esvazia a igreja. Esse conceito está errado, que a palavra verdadeira afasta o povo, não. O evangelho de verdade, ele atrai, ele não afasta. O evangelho de verdade, ele não assusta, ele aproxima. Então, nós temos que desconstruir essa ideia do nosso meio, infelizmente. Porque senão a gente vai continuar, como o senhor falou, o cara passa o dia inteiro no celular, não tira um minuto de oração, não lê a Bíblia, não tem nenhum tipo de relacionamento, por exemplo, com Deus. Aí chega o pregador de noite e fala assim, vou te dar a vitória. O cara está no adultério, está bebendo, está comprando, não pagando, está xingando palavrão. Eu vou te dar a vitória. Mas que vitória é essa que Deus vai dar que não tem arrependimento? Então a pessoa não precisa ouvir que Deus vai dar vitória, precisa ouvir assim, se arrependa. Por quê? Porque a ira, o que as pessoas não entendem, é uma realidade. A igreja, a pregação do evangelho, não é para mudar o rumo dos acontecimentos. Não vamos mudar isso. O que foi revelado para João no Apocalipse, isso vai acontecer, independente da igreja pregar ou não. O senhor entendeu? Agora, a questão, eu vou aproveitar e falar para os irmãos aqui em casa, a questão da pregação do evangelho é a seguinte: a pregação do evangelho não é para mudar os decretos de Deus acerca da ira.
Deus vai trazer juízo sobre a humanidade, sobre os homens ímpios. Tudo isso ele vai trazer. A questão da pregação do evangelho é para livrar as pessoas da ira. Então a igreja não vai impedir de Deus tratar com a humanidade pela sua ira, não. Mas a pregação do evangelho pela igreja, ela vai impedir que as pessoas passem pela ira. Essa é a diferença. A gente não pode, a gente confunde, parece que a gente pensa que nós temos o poder de mudar o que vai acontecer. Nós não temos poder para isso. Nós temos simplesmente que pregar o evangelho de Cristo para que as pessoas sejam livres da ira. Mas a ira vai ser derramada independente da igreja estar aqui pregando ou não pregando. Pastor, dentro desse explicamento que o senhor está dando, dá aqui um entendimento para mim. Agora é uma dúvida até pessoal aqui, tá? Não tem como a gente lutar para não acontecer. Vai acontecer, isso é fato, né? Tudo que tem que acontecer, que foi revelado a João, vai acontecer, certo? Então, por mais que as pessoas estão lutando de uma forma assim, por exemplo, quem tem mais influência de fala no contexto cristão, de fé, por exemplo, um Silas Malafaia, um Marco Feliciano, esses que têm mais expressão. Sim, tem mais exposição midiática, né? Isso. O objetivo, então, deles lutar não é para travar os fatos que vão acontecer, mas sim chamar as pessoas para aquilo que está acontecendo, que está sendo uma crescente do pecado aceito por todos, certo? Então, o que nós temos que entender? Que quando esses homens aparecem assim, de uma forma mais nítida, que cria mais expressão, e quando eles começam a bater contra comportamento, ideologia, não é que eles estão tentando parar os fatos que vai acontecer, mas é uma forma que o próprio Deus permite dos tais se levantar, né? Para que eles possam dizer, ó, é pecado, pecado. Porque enquanto tem uma multidão se levantando com uma fala ativa, né, a respeito de ideologia, nós vemos que se a igreja ela fica focado só nessa questão, é poder, não, o negócio é culto de poder, o negócio é isso, e não tiver uma pessoa assim preparada, com base na palavra, para dizer, opa, aí é pecado. O que vocês estão fazendo é pecado. Até porque, o senhor falando sobre isso aqui é lindo que eu vou dizer e que os irmãos gravem em casa. A palavra de Deus não condena pessoas, ela condena pecado. Sim. E é isso que as pessoas não entendem. A impressão parece que quando Deus nos exorta pela sua palavra, parece que a igreja tem uma aversão àquele que está portando esse anúncio, essa exortação. Por quê? Porque o conceito é que parece que se está condenando pessoas, e não. A palavra condena práticas. Então a palavra não condena a pessoa, ela condena a prática. A fim de fazer o quê? De te trazer esse despertamento, como o senhor está falando, e que eu mude as minhas práticas. E mudando as minhas práticas, eu recebo o quê? Eu recebo o perdão de Cristo através da sua graça. Então, como o senhor falou, é necessário que realmente haja homens de Deus, como esses aqui citados, para protestar contra esse comportamento e não contra as pessoas. Sim. Deus ama cada um deles, mas o comportamento, ele fere os decretos, os princípios e mandamentos da palavra. Então, o evangelho nunca vem para condenar pessoas, vem para condenar o pecado. E, pastor, então eu vejo assim, ó, que tem essa aceitação no meio, que há uma aceitação agora no meio que se diz ser cristão. Até no meio cristão. Por causa, eles usam assim a expressão, a graça. A graça. Não pode julgar. Isso, a graça perdoa, a graça. Mas o coração, isso e aquilo, a graça. Então a gente vê que... Mas qual é a base, o fundamento para eu merecer a graça? O arrependimento. Então a graça, ela só tem ação em quem se arrependeu. Então se eu não me arrependi, eu não sou alvo da graça. Então quem está na prática do pecado não se arrependeu. Então ele não vai ser alvo da graça. E quando eu uso essa expressão, eu estou querendo humanizar Deus. Porque eles humanizam Deus, né? Quem tem essa prática de dizer assim, ó, não adianta protestar contra isso, a gente tem, por exemplo, Caio Fábio. Ele é um, né?
quem estuda teologia, quem está por Conhece o dentro, Caio Fábio. vai entender que ele tem esse pensamento. Se nós, homens, sabemos amar um filho, que é assim, imagine Deus que é amor. Então ele está querendo humanizar Deus, porque até no nosso amor é egoísta. O nosso amor é egoísta. Eu posso ter uma pessoa que eu amo, ela está no leito da cama e eu sei que o melhor para ela é o Senhor recolher ela, mas eu insisto ela ficar comigo sofrendo. Então há um egoísmo nesse meu amor, né? Ele não quer desprender dessa pessoa, mesmo sendo o melhor para ela. Então, se eu humanizar Deus, eu vou aceitar essa prática do pecado e vou dizer, Deus está validando pela graça. Deus está validando pela graça. E isso é uma falta de eu entender a palavra por completa. Por exemplo, o pastor é professor do teologia do Pentateuco. Quando eu falo assim, o Deus do antigo não é aquele que é apresentado no novo, eu crio toda essa fábula que eu estou falando aqui. Da graça, que abraça o pecador e não tem esse crivo aí do arrependimento, né? Ah, mas o Deus... Não, mas o Deus de lá, ele foi parado pela ação de Jesus. Espera aí, então eu estou dividindo esses deuses, já não é mais uma trindade. Essas cambalhotas que eles fazem nos textos, eles pegam textos isolados, fora do seu contexto, eles fazem essas cambalhotas mirabolosas aí para poder tentar sustentar de alguma forma esse tipo de comportamento. Volto a dizer, por que isso hoje ganha tanta força no nosso meio? Porque as pessoas sequer têm o conhecimento que a Bíblia condena esse tipo de prática. Desde Sodoma e Gomorra. Isso não é algo agora, isso é arcaico, isso remete aos primórdios da sociedade. Esse comportamento não é algo novo, não é algo moderno. Só que agora ele ganhou proporções maiores. Então, nós temos inúmeros exemplos sobre isso. Por que hoje, no meio cristão, o casamento é tão marginalizado? Porque hoje os cristãos eles querem tratar o casamento como algo descartável. De todas as formas, se tentam fazer normal que o divórcio é normal. Né? Todo mundo tenta fazer... Pastor, não, eu não vou entrar no mérito se é legal ou não. Só que a gente não pode olhar com normalidade. Hoje, pessoas se casam hoje que um ano estão separando dentro da igreja. Paulo nos ensinou que o amor tudo suporta. Mas o porquê acontece isso? Porque assim como, eu acredito assim, pastor Levi, assim como a gente discipula alguém para ser batizado, nós como líderes, como pastores, deveríamos discipular pessoas antes de casar. Sim. Muitas pessoas elas entram no matrimônio sem sequer saber o que é o matrimônio. Muitas pessoas entram no matrimônio sem sequer saber a seriedade que é o matrimônio. Muitas pessoas entram no matrimônio sem saber que uma separação, uma diluição desse matrimônio futuramente trará grandes consequências, tanto para um quanto para outro. E se tiver filho, a outra pessoa, já uma terceira pessoa. Uma terceira pessoa. Então o senhor entende que a questão é muito mais profunda do que parece, mas a questão só vem à tona até que a gente traga isso, traga à luz esse tipo de coisa e demonstre às pessoas. Mas eu digo para o senhor, como a gente vai ter domínio sobre tantas questões hoje? A igreja hoje é bombardeada por tantos dilemas. É a onda da aceitação, é a onda do legalismo, porque agora se bate contra o conservadorismo, mas não se bate contra o legalismo. Eu concordo que o conservadorismo extremo ele é prejudicial. Por quê? Porque a nossa geração ela é tecnológica. A gente não vai conseguir ganhar a geração de hoje com as práticas de 40 anos atrás. Sim. Nós somos de uma geração, o senhor sabe disso, que a gente pedia a benção para os nossos pais. Beijava no rosto, era sim senhor, sim senhora. Porém, esse costume já não se aplica mais aos nossos filhos. Por quê? Porque é uma nova geração que veio e ela está dentro de um novo padrão, dentro de uma nova realidade. Então, não é que o evangelho muda, mas as estratégias de evangelismo elas têm que acompanhar. Então, vamos lá, o cara que é pescador, ele vai pescar traíra. Então, ele tem que pegar uma isca para pescar traíra. Sim. Hoje eu vou pescar tilápia. Não, então, eu vou ter que pegar um anzol próprio, uma isca, para pescar tilápia. Hoje eu vou pescar tucunaré. Então, cada tipo de peixe tem uma isca. Assim é a igreja no que diz respeito ao evangelismo. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que saber onde nós estamos pisando. O território e o nosso público-alvo. Para que
a partir desse conhecimento, a gente possa ter um bom resultado. Porém, a pregação ela é única. Para qualquer tipo de público que você for evangelizar, a pregação ela é a mesma, ela não muda. Então, o que mudou foi a questão dos costumes. A gente vinha de um tempo que os costumes eram excessivos. Por exemplo, durante muitos anos não se pôde ter uma televisão em casa. As mulheres não podiam fazer nem depilação, aquela coisa toda. A mulher não podia passar um título no cabelo. Eu também não vou entrar no mérito. Pregador, eu respeito. O obreiro não subia nem no altar se tivesse de bigode, barba. Não, tem uma barba, sem gravata. Nunca, isso não era aceitável. Eu já fui numa igreja que o pastor, o obreiro chegou, né? E tinha deixado uma barbinha meio rala. Na hora que ele tava subindo, o pastor morava no fundo da casa e falou para ele, ó, sobe lá na minha casa, entra no banheiro, faz a barba e volta. Exatamente. Aí ele subiu, fez a barba e voltou. Então a gente herdou uma herança extremamente conservadora. E isso, durante alguns anos, vem sendo duramente combatido, só que, infelizmente, esse novo momento pós-conservadorismo, ele trouxe um momento pior, que é o momento legalista. Porque Paulo diz assim que em Cristo nós temos liberdade. Porém, Paulo vai fazer assim aos Gálatas. Só que vocês estão pegando da liberdade e transformando ela em legalidade. Paulo fala do legalismo. O que é o legalismo? É você pegar a liberdade e fazer dela uma justificativa para uma vida desregrada. Então, a minha liberdade termina quando algum mandamento, princípio ou decreto bíblico é ferido. Se ferir o decreto bíblico de Deus, o princípio, não é mais liberdade. Já virou pecado. Sim. Então, eu tenho liberdade em tudo. Ou seja, não é a minha apresentação exterior que denota o meu nível de santidade. A santidade ela é interior, isso é óbvio. Porém, a minha liberdade em ações através de Cristo, ela tem limites. Eu sou livre. Deus falou assim para Adão, ó, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Eu tenho liberdade. Só que uma você não toca. Limite. Então repare que na liberdade que Deus nos dá, Ele coloca limites. E a geração de hoje está passando os limites. Então o legalismo ele é pior que o conservadorismo. Sim. Ele é um câncer muito maior. Por quê? Porque hoje, como o senhor falou, tudo é lícito, tudo é normal, tudo ficou bonitinho. Né? Hoje todo mundo tem que ser aceito. E se alguém falar porque está julgando, quem somos nós para julgar? É porque Deus ama. Só que o nosso conceito de amor acerca de Deus é um conceito equivocado. O fato de Deus nos amar não implica ele ser conivente com nossas más ações. E essa é a questão que as pessoas não entendem. Senão é um amor que forma filho mimado. Exatamente. Eu tenho meu filho em casa. Eu amo ele, mas quando eu vejo necessário, eu corrijo. Sim. Eu repreendo. E isso eu estou demonstrando para ele o meu amor por ele. Uma das formas de Deus demonstrar amor por nós é a repreensão. Isso que as pessoas não conseguem compreender. O amor que as pessoas hoje apresentam de Deus é um amor totalmente equivocado do que realmente Deus é. Sim. Porque Deus falou através de Isaías que Israel era a menina dos seus olhos. Só que mesmo assim você vai ver em inúmeras ocasiões Deus tratando com a nação de Israel. Até mesmo a ponto de levar eles para o cativeiro. Deus deixou de amar Israel por isso? Mas Deus não compactuava com as más ações de Israel. Então, o tratar de Deus com a nação de Israel era por duas ações. Era por Deus amar e por Deus não desistir. Então, Deus, através do tratar, trazia novamente a nação para perto dele. E até o próprio Jesus, né? Ele prega uma mensagem que é dura, a multidão começa a ir embora, os discípulos estão preocupados por causa da multidão. Né? Então, o próprio Jesus, ele não se preocupou. Eu vou diminuir o tom da mensagem. Agradar o público. Isso, para ter uma aceitação, para todo mundo vir para perto de mim. E esse daí é o perigo que não só os pregadores, nós, pastor, também passa. Da gente mudar o nosso pensamento, né? Aquilo que nós aprendemos, remover os nossos marcos para poder encher a igreja. Isso aí. Atrair o povo. Então, para mim atrair o povo, eu vou começar a observar o que está dando certo. Então, o que está dando certo, eu vou aplicar. Isso aí. Porque esse daqui é o certo de hoje. Mas é isso que eu sempre comento, né? O senhor pode perceber, pastor, e quem está acompanhando nós também, percebe bem.
Às vezes as pessoas falam assim, essa igreja é muito tradicional, essa igreja é isso, mas é aquela igreja que ela está alicerçada. Você vai ver que as pessoas sempre ali estão congregando, você vai conversar com as pessoas sempre vai ter algo de Deus para falar, a família está indo bem, está tudo acontecendo. Às vezes não está lotado, mas o povo está sadio. Às vezes você vai conversar com pessoas que tá abarrocada, tá lotada, no que é top hoje, aí você pergunta e ela só vai vir com um caminhão de negatividade, coisa ruim. Essa questão de é outro problema. Como eu falo, a gente vai ficar aqui, vai citar 50 rótulos que se criaram por falta do conhecimento da palavra. Esse é outro rótulo que se criou numa geração de pouco conhecimento, que é esse rótulo que uma igreja com muitas pessoas, ela é uma representatividade da aceitação, da aprovação de Deus. Então parece que o fato da igreja da pessoa estar cheia quer dizer que Deus é com ela. O problema é que a gente tem que entender é que Deus, em nenhum momento, você não vai ver biblicamente relatado, até porque quando a gente fala a partir de Atos dos Apóstolos da igreja, não existia templo igual hoje, não. Os templos só vão surgir no 3º século, com Constantino. Até então, quando Paulo falava de igreja, a igreja de Éfeso, de Corinto, era nas casas. Não existia templo, não existiam templos abarrotados como nós temos hoje. Só que o grande perigo desse evangelho, que eu tenho me assustado, é que se deixa de fazer o que é certo em detrimento ao que dá certo. Sim. Então, eu não vou fazer o que é certo. Como o senhor falou, eu vou fazer o que está dando certo. E aí, eu me pergunto, aonde nós vamos parar se a gente continuar assim? Se nós continuarmos fazendo o que dá certo e não o que é certo, o que vai ser daqui a 20 anos se Cristo não voltar da igreja? Que legado nós estamos deixando? E os obreiros que estamos formando? Que legado nós estamos deixando como membros, como obreiros, como igreja? Como o senhor disse, não adianta estar uma multidão de pessoas que estão na igreja, mas não estão em Cristo. Sim. E aí é o problema do falso evangelho. O falso evangelho atrai pessoas para a igreja, mas não leva elas até Cristo. E isso eu me preocupo. Eu me preocupo porque o evangelho não pode atrair pessoas para a igreja, mas sim para Cristo. Então a pessoa vem aqui porque alguém falou para ela assim, vai lá porque vai ter um profeta tal, que ele vai te profetizar alguma coisa, e você vai receber uma vitória. E ela vem por causa disso, só que ela recebe e nunca mais ela volta. Sim. Ela não está preocupada com a alma dela, com a vida eterna, com o ela que quer vai uma acontecer. solução, pastor. Ela quer uma solução. Não que Deus não faça, Deus faz tudo isso, Deus é poderoso. Deus, ele peleja os nossos dilemas, nossas batalhas, quer dizer, resolve nossos dilemas. Só que esse não é o propósito do evangelho. Isso é consequência. Uhum. Então o evangelho tem um propósito. É livrar o pregador. O pregador também. O evangelho ele tem uma proposta central. Qual é? Livrar o pecador do inferno. Se fosse para resumir, pastor Tiago, o que é a pregação do evangelho? A pregação do evangelho é para, através de Cristo, livrar o pecador do inferno. Estou falando do pregador. Então essa é a proposta central do evangelho. Anunciar Cristo para que a pessoa se arrependa e através da graça ela seja salva e seja livre da condenação eterna. Esse é o propósito principal. Porém, uma vez que eu estou em Cristo e vivo uma vida em obediência, eu sou abençoado. Sim. Isso daí se Isso chama... é consequência da minha obediência. Pode falar que as demais coisas. As demais coisas, exatamente. Então, a minha vida com Cristo em fidelidade, isso vai ser uma resultante de bênçãos materiais. Coisas financeiras mesmo, estou falando agora. Não estou falando de bênçãos espirituais, não. Então, só que isso é o quê? Isso é decorrência do quê? De arrependimento, novo nascimento, você nascer de novo, você ter uma vida, viver em obediência com Cristo e você vai terminar e ser abençoado. Porém, hoje, o que fizeram? Criaram um novo mecanismo. Não precisa mais se arrepender, não precisa mais viver em Cristo, não precisa mais ter obediência, não. Agora é só vir um profeta e falar que você vai receber. Então o caminho ficou mais fácil, criou-se um atalho. O caminho está mais curto agora.
Não, agora o profeta vai entregar e eu vou receber, vai mudar a minha vida. E é por isso que a gente tem que viver, infelizmente, as igrejas vivem de campanha. Sim. Porque o evangelho não consegue mais atrair. Então tem que fazer campanha, tem que trazer o fulano, fazer o fulano. Pastor, errado? Claro que não. Desde que não seja com esse propósito. Vou fazer uma campanha para poder encher a igreja. É. Aí está errado. A proposta de um culto especial tem que ser para voltar, vamos fazer um culto aqui, vamos trazer o fulano de tal para pregar, porque a gente quer que as pessoas sejam renovadas, sejam ministradas por uma boa palavra, que o Senhor salve almas, que o Senhor batize com o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Mas, infelizmente, de 10, 9 campanhas são feitas para poder fazer o quê? Movimento, trazer o povo. Então está tudo fora da realidade. Então criou o batalho. Vem para a igreja que Deus te dá. Sim. Vem para a igreja que Deus faz. Vem que Deus cura. Vem que Ele abre a porta. Vem que Ele restaura o casamento. É verdade. Deus faz tudo isso mesmo. Só que isso não é suficiente para me salvar da condenação eterna. E aí, pastor, quando a gente não entende isso daí, é uma coisa que qualquer pastor que você for conversar, você fala assim, pastor, o que você acha que é mais ingratidão para você? Ele vai falar assim, é quando a gente trata de uma pessoa, Deus trabalha na vida dela, Deus restaura isso, e essa pessoa foi embora. Aí ele fala assim, que ingratidão. Mas aí faltou algo de nós, pastor, que é esse preparo na palavra, na questão de ensinar o que é verdadeiramente uma vida com Jesus, né? Que ele não é o seu quebra-galho, ele é o seu Salvador, ele é o seu Senhor. Eu falei esse dia para um amigo meu, ele não é o gênio da lâmpada. Porque a gente trata Deus como o gênio da lâmpada. Qual é o seu desejo? E Deus atende. E depois, acabou. E no desespero aí pega a Bíblia assim, pastor. Eu vou tirar uma palavra. Então é essa realidade que, para muita gente, isso parece uma afronta. Quando a gente trata isso abertamente, para muita gente vai parecer uma afronta, vai parecer que a gente está criticando. Não, na verdade não. É que nós estamos num período nós estamos tão afundados na mentira que a verdade hoje ela incomoda os nossos ouvidos, ela nos causa espanto. Você apresentar a verdade para as pessoas, isso para as pessoas é um incômodo. As pessoas têm prazer em viver enganadas. E a única coisa, como o senhor leu, que vai trazer luz, que vai escancarar dentro da nossa alma e vai nos arrancar dessa escuridão que nós entramos, é o ensino verdadeiro da palavra. É ela que vai trazer luz. Por isso que o salmista falou, lâmpada para os meus pés. Por que ele fala isso? Porque naquele tempo não existia iluminação elétrica. Não tinha como a gente tem hoje. Então eles, quando iam durante a noite para um lugar para o outro, eles usavam iluminação à base de tochas que eram acendidas com azeite. Então, naquela situação, quando ele caminhava durante a noite, aquela tocha era o quê? Era a claridade que o guiava. Ele vai dizer assim como eu caminho à noite por essa luz, assim é a palavra de Deus dentro da minha alma. Eu não me perco nos meus abismos, eu não me perco nos meus desejos, eu não me perco nas minhas vontades. Por quê? Porque a palavra de Deus me ilumina. Então, ele está dizendo assim como a luz me ilumina por fora, a palavra me ilumina por dentro. É essa luz. Por quê? Porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Os nossos desejos.